Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui falar sobre o livro Donnie Darko, do Richard Kelly. Esse é um dos lançamentos mais recentes da Dark Side Books e eu recebi de parceria com eles agora no iníciozinho de maio. E eu estava muito ansiosa por esse lançamento desde que eles anunciaram, então eu fiquei muito feliz quando chegou aqui em casa e já fui correndo ler. Na verdade, quando eles anunciaram, eu não lembrava muito bem da história do filme, então eu assisti novamente e eu acabei me apaixonando muito pelo filme, eu me envolvi muito mais dessa outra vez que eu assisti. Não sei o que aconteceu, na verdade, porque eu realmente não lembrava de ser um filme tão maravilhoso assim. E eu me apaixonei muito dessa outra vez que eu vi, então eu fiquei louca pra ler esse livro. Eu peguei pra ler logo no dia seguinte ao que ele chegou aqui em casa e infelizmente a leitura passou muito rápido, eu terminei de ler em um dia. E eu queria que tivesse durado muito mais, porque é muito bom. Enfim, se vocês são fãs do filme, eu recomendo que assistam esse vídeo, porque eu vou mostrar tudo que tem nessa edição maravilhosa. E se você nunca assistiu ou não lembra muito bem da história, também pode assistir tranquilo, porque eu não vou entrar em detalhes sobre o enredo do filme, não vou contar spoilers nem nada. Esse vídeo não tem o intuito de discutir o filme, nem debater sobre o final e sobre todas as coisas que acontecem na história, mas sim mostrar essa edição e tudo que contém nela, além de, obviamente, a minha opinião sobre tudo. Bom, pra quem não sabe, Richard Kelly é o diretor e roteirista do filme de Donnie Darko. Logo no início nós temos uma introduçãozinha falando um pouco sobre o filme, falando um pouco sobre esse livro também. E logo de cara nós já recebemos a sugestão de que caso você não tenha assistido o filme, pare tudo, vá assistir o filme e depois retorne para ler esse livro. Eu pessoalmente acho que uma pessoa que nunca assistiu ao filme vai entender perfeitamente bem a história no livro, até porque aqui nós temos o roteiro do filme, que é basicamente a mesma coisa, mas essa obra aqui é claramente feita pra quem já é apaixonado pelo filme, tem muito mais sentido pra essas pessoas. Então quem nunca assistiu o filme, quem não conhece a história, provavelmente não vai sentir nada perto do que uma pessoa que já gosta da história vai sentir. Esse livro faz com que você se apaixone ainda mais e se sinta mais envolvido com tudo que o Richard Kelly criou. Na verdade, o que eu pessoalmente recomendo é que vocês assistam ao filme, esperem um tempo, reflitam sobre tudo que aconteceu ali, tirem suas próprias conclusões, sem procurar opiniões de terceiros, tentem refletir sozinhos e chegar a conclusões próprias pra depois pegar esse livro, debater com as outras pessoas e ver o que vocês vão achar de tudo. Na verdade, vocês podem fazer como quiserem, só estou dando essa sugestão porque, na minha opinião, eu acredito que vocês conseguiriam aproveitar mais a história e teria uma sensação muito maravilhosa ao ler esse livro. Enfim, nós temos um prefácio escrito por ninguém menos que Jake Gyllenhaal, que, pra quem não sabe, é o protagonista do filme, quem atua como Donnie Darko. O prefácio foi escrito em 2003 e é uma introdução bem legal. Aí logo depois nós temos uma entrevista feita com Richard Kelly, que vai nos contar muita coisa que aconteceu antes do filme virar o filme. Vamos ver aqui várias dificuldades pelas quais ele passou para conseguir manter a história desse jeitinho que a gente ama. Ele também era muito novo, tinha 25 anos na época, se não me engano, então muita gente não o levava a sério, apesar dele ter muito talento, independente da idade, até porque a idade não significa muita coisa. Então é muito interessante ver toda a batalha que ocorreu para que o filme chegasse em nossas mãos. E depois dessa entrevista nós temos o roteiro em si, que não é romanceado, é o roteiro mesmo, então acaba sendo mais rápido ainda de ler. E é incrível porque você vai lendo o roteiro e vai lembrando exatamente do filme, de como as coisas aconteceram. E também depois de ler aquela entrevista, você sabe mais ou menos como as coisas aconteceram por trás. Então por isso eu acho que é interessante você assistir o filme antes e ter as suas próprias conclusões para ler esse livro. Assim você vai lendo e percebendo algumas coisas que pessoas que não conhecem a história talvez não perceberiam. Pra quem não conhece a história do filme, saiba que é uma história que pode agradar pessoas de diferentes gostos. Apesar de Donnie Darko, a princípio, pra quem não conhece, parecer um filme de terror, na verdade é um filme que mistura drama e ficção científica. Tem alguns aspectos mais sombrios que estão relacionados ao psicológico do personagem, mas não chega a ser terror. Aqui nós vamos conhecer o nosso protagonista chamado Donnie Darko, que é um adolescente meio problemático. Ele possui a mente um pouco instável, então ele tem acompanhamento psicológico e toma alguns remédios também. Certo dia, ele acorda no meio da noite por um coelho gigante, bem sinistro, que o leva para um campo de golfe e profetiza que o mundo irá se acabar em pouco tempo. O Donnie acaba passando a noite nesse campo de golfe e quando ele volta à sua casa, ele percebe que aconteceu um acidente, uma turbina de avião caiu em seu quarto e ele só sobreviveu por conta dessa visita inesperada desse coelho que o tirou de casa. Logicamente, a única pessoa que enxerga esse coelho é o próprio Donnie. Ele vai conversando com a sua psicóloga sobre isso, eles vão tentando resolver esse problema
e entender o que está por trás disso tudo, vários outros acontecimentos estranhos surgem e as coisas vão se encaixando com o passar do tempo. Apesar disso, esse não é um filme que vai te dar todas as respostas, o próprio Richard Kelly fala sobre isso nas entrevistas. Ele nunca quis entregar tudo para quem estava assistindo, a ideia é que você realmente pense sobre o filme e tire suas próprias conclusões sobre algumas coisas. Mas eu não vou me prolongar muito porque eu quero que vocês assistam caso ainda não tenham assistido. Eu realmente acho que não há motivos para vocês não se interessarem por essa história porque é simplesmente maravilhosa. Se alguém aí ainda tem dúvida, por favor, deem uma chance ao filme que muito provavelmente vocês vão terminar querendo comprar o livro e saber mais sobre a história. Para melhorar tudo ainda mais, após o final do roteiro, nós temos trechos do livro da Roberta Sparrow, que pra quem assistiu o filme sabe quem é, a nossa famosa Vovó Morte, chamada Filosofia da Viagem no Tempo. Nesses trechos nós vamos entender um pouquinho mais sobre como acontece um universo tangente, de onde surge o artefato principal da história, o que é um receptor vivente, quem são os viventes manipulados e quem são os mortos manipulados também. Talvez quem não conheça a história não esteja entendendo nada do que eu estou falando aqui, mas depois tudo vai fazer sentido. Esse livro, A Filosofia da Viagem no Tempo, pra quem não sabe, é muito utilizado no filme. O Donnie estuda esse livro durante a história, então é muito legal ter alguns trechos dele. Não é muita coisa, mas são detalhes bem interessantes e que acrescentam a história. Como eu já disse, nada está aqui para dar respostas e fechar todas as pontas soltas do filme, mas faz com que você consiga entender um pouco mais. Enfim, se já não bastasse toda essa informação incrível que tem nesse livro, nós também temos essa edição maravilhosa. O livro é em capa dura, tem essa fitinha de cetim que ajuda muito, vocês sabem. Aqui na lombada nós não temos o título, mas nós temos o 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Caso você esteja aí curioso sem saber o que isso significa, nós temos aí mais um motivo para assistir o filme. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham se interessado, porque realmente foi uma leitura que me fez ficar ainda mais encantada por toda essa história. Eu recomendo demais, demais, demais mesmo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.